Oi, boa noite. Oi, Luísa, tudo bem? Hoje eu coloquei o fone e vou fazer a live pelo celular para saber a questão do áudio. Que na última live vocês me relataram que o áudio não estava muito muito audível. E agora vocês acham que o áudio está bom? Melhorou com o fone? Tá melhor, Luísa? Que bom. Vou tentar aumentar um pouco aqui também. Aí, acho que agora melhorou, né? Aí vou esperar um pouco o pessoal entrar. Oi, Ana Paula, tudo bem? Aí conforme vão entrando, vão me dizendo do áudio. Ficou melhor o áudio pra ti, Ana Paula? Tu consegue me ouvir direito? Ah, que bom. Então eu vou começar a ocupar então o celular com o fone. Vou esperar um pouco, ver se o pessoal vai chegando, tá? Pra gente começar as nossas discussões da aula de hoje. Boa noite, tudo bem? Lembrando que a nossa primeira aula é de saúde mental, tá? Aí, 8h30, começa a aula de instituições de saúde, certo? A Luísa perguntou ali que tem uma dúvida sobre a atividade 2. Eu já vou explicar para vocês. Eu vou deixar o link lá no AVA já para os alunos que acessam por lá, tá? Oi, Leonardo, tudo bem?
Oi, Renata. Quanto tempo? Tudo bem? Como é que está? Leonardo, hoje em dia ter saúde em momento pandêmico é realmente para poucos, pela, pelas estatísticas que a gente tem, né? Tô deixando então lá no Ava o link da aula de hoje, tá? Enquanto a gente vai esperando o pessoal chegar. Leonardo, o áudio tá bom pra ti? Tu consegue me ouvir direito? Luísa, tu tá por aí? Tá me ouvindo? Oi, Luísa. Vou encaminhar também pro grupo da turma o link para quem quiser acessar. Então, pessoal, como eu sempre explico no início de cada live, eu criei essa página para a gente conseguir manter um contato. Eu sempre explico no início de cada aula por live para explicar para vocês a situação que a gente tá em um momento diferente, então a gente precisa se adequar a essas tecnologias. Então por isso que as nossas aulas, uma vez na semana, elas vão ser em formato de live, para a gente conseguir conversar e vocês tirarem as dúvidas. Também podem tirar as dúvidas pelo WhatsApp, pelo chat do Ava. A Luísa ali me questionou, ficou com uma dúvida na atividade da semana 2 ou 3. Até quero que ela retorne para a live e me fale ali qual a dúvida dela, que aí eu posso explicar.
Só que eu já chamei ela 2 vezes e a Luísa não respondeu. Oi, Letícia, tudo bem? Boa noite. A Genaína também agora acabou de entrar. Luísa, semana 2 de saúde mental, correto? Isso, de saúde mental, correto? Que a atividade da semana 2 é em formato de fórum, é para vocês responderem lá. Não precisa me encaminhar nenhum arquivo, tá? Vocês podem escrever lá como resposta do fórum. Eu já recebi algumas respostas pelo que eu estava olhando hoje, tá? E qual seria exatamente a tua dúvida, Luísa, para a gente conseguir solucionar? Oi, Vanessa, boa noite. Conseguiu entender, Luísa? Então, atividade, tu precisa só me responder lá, tá? Não precisa me mandar nenhum arquivo. Porque isso, Luiz, é só escrever no fórum, tá? Eu vou conseguir acompanhar a evolução de vocês pelo sistema. Então, todo mundo que responder, eu vou ler e, e vou dar o conceito, tá? Então, mais uma vez, não precisa me encaminhar, me mandar arquivo. Luísa, sempre a gente dá um prazo de uma semana, tá? Mas como tu estava na dúvida, aí tu pode responder o fórum tranquilamente. Sempre eu gosto de dar um prazo de uma semana para dar tempo de vocês se organizarem, de vocês realizarem as leituras e terem acesso ao material para conseguir construir esse conhecimento para resolver as atividades. Então eu acabei de deixar o link da live lá no Ava, tá? Já está disponível, vocês podem acessar depois da aula. Letícia, sim, já li o que você escreveu. É esse intuito mesmo do fórum, porque eu quero que vocês percebam. Oi, Vilma, boa noite. Eu quero que vocês percebam a diferença do cuidado em saúde mental antes da reforma psiquiátrica e depois. Então, realmente mudou para melhor. Como eu venho falando ao longo das nossas lives, o cuidado ele ficou muito mais humanizado e isso é importante a gente frisar. Claro que tem ainda muito o que melhorar, mas a gente está no caminho. Eu acredito que a gente vai conseguir melhorar a saúde e o atendimento a essas pessoas cada vez mais. A Marlisa acabou de entrar. Oi, Marlisa, tudo bem? A Júlia. Oi, Júlia.
Oi, Marlisa, boa noite. Tudo bem? Como tu está? Jaqueline também está assistindo. Vocês vão ver que de vez em quando eu. Oi, Júlia. De vez em quando vocês vão ver meus dedos aqui no teclado do computador, porque como eu faço a live no celular por conta do áudio que fica melhor com os fones, porque muitos me relataram na semana passada que não conseguiam me ouvir direito. Aí hoje eu optei por colocar um fone e eu acredito que melhorou o áudio pra vocês. Vocês conseguem me ouvir melhor? Ah, que bom que ficou melhor o áudio. Então agora eu vou adotar esses fones pra sempre. Pra sempre eu vou usar esses fones pra melhorar o áudio pra vocês. Então, gurizada, vamos ao que interessa. A gente vai falar hoje sobre psicopatologias. Eu escolhi, porque se a gente for falar de todas, a gente vai ficar uma noite inteira conversando. Eu escolhi pra gente conversar as principais, as que mais acometem o ser humano. E eu vou questionando vocês ao longo da minha fala pra gente ir trocando, tá? Aí fica mais fácil, fica uma aula mais compartilhada. Porque aí se eu fico falando sozinho, a gente não constrói conhecimento, a gente precisa trocar. Quando a gente fala de patologias que acometem a nossa saúde mental, quais patologias que vêm na cabeça de vocês? O que vocês acham? Então, quando a gente fala de psicopatologias, a gente sempre lembra da depressão e da ansiedade, que são as que mais acometem o ser humano hoje em dia. A gente tem um número bem elevado de pessoas que estão depressivas, que estão ansiosas, e isso a gente precisa contextualizar, porque é importante a gente entender as diferenças de depressão e ansiedade para a gente conseguir identificar essas questões no paciente que a gente vai atender, tá? Então, o que vocês acham? O que vem na cabeça de vocês? Qual é a diferença entre depressão e ansiedade? Eu tenho um esquema bem interessante para vocês anotarem no caderno que vocês não vão esquecer nunca mais, tá? Eu aprendi isso com uma professora e eu levo isso para os meus alunos porque eu achei bem válido o que ela me explicou.
Oi, Tatiele. Tudo bem? Como é que tu está? Você que chegou agora, a gente está conversando um pouco sobre psicopatologia. Aí eu perguntei para o pessoal que está participando quais as mais comuns hoje em dia e quando fala de psicopatologia, qual que vocês lembram primeiramente, qual que vem na cabeça de vocês. A Luana acabou de entrar também. Oi, Luana. Oi, Cristiane. Boa noite. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou escrever aqui no, nos comentários, tá? O esquema para vocês copiarem no caderno. Quando a gente fala de ansiedade, eu vou colocando aqui, tá? Ansiedade, excesso de futuro. E depressão, excesso de passado. Então eu escrevi para vocês ali no, nos comentários da live que ansiedade é o excesso de futuro, então a gente acaba introduzindo esse sentimento de ansiedade no nosso organismo por conta dessa preocupação em excesso com o futuro. Ansiedade, muita gente vivencia esse sentimento hoje. A ansiedade, a gente fica pensando muito no futuro, então se eu tenho uma prova semana que vem, eu começo a sofrer hoje. Então, se eu tenho um compromisso daqui 2 meses, eu começo a sofrer hoje já por conta desse compromisso que eu vou vivenciar daqui 2 meses. Então, por isso que a gente fala que a ansiedade ela é excesso de futuro. Tem algumas dicas que não que essas dicas sejam muito fáceis de a gente introduzir na nossa rotina, mas é importante a gente frisar que a gente precisa vivenciar o momento. Então eu preciso criar essa ideia na minha cabeça. Bom, eu tenho um compromisso daqui 2 semanas. Então eu não vou sofrer agora por esse compromisso. Eu vou ocupar minha cabeça com outras coisas. Vou fazer algumas leituras, vou olhar algumas séries, vou, vou escrever algumas coisas. A Letícia aqui perguntou se a esquizofrenia ela também é uma psicopatologia. Sim, sim, Letícia, ela é uma psicopatologia. Ela é uma situação que é bem delicada para a gente tratar um paciente esquizofrênico, porque ela tem alguns níveis, né? Tem pacientes que têm esquizofrenia leve, moderada, grave, e aí depende da avaliação do psiquiatra. É ele que vai nos dar esse diagnóstico. Mas realmente sim, a esquizofrenia ela é uma psicopatologia, com certeza. Aí eu optei por falar de depressão e ansiedade, que realmente é o que a atualidade nos traz. A gente vivencia, a gente vê muitas pessoas deprimidas, ansiosas. Então, voltando à questão da ansiedade, a gente precisa criar rotinas e situações para a gente não ficar tão ansioso. Não estou aqui dizendo que eu sou uma pessoa 100% sem ansiedade. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem algum tipo de ansiedade, seja ela leve, moderada ou grave. A gente só não pode deixar que ela domine a nossa vida. Então a gente precisa lidar com a ansiedade sem que ela me prejudique no meu modo de vida. E quando que eu consigo perceber que a ansiedade ela está prejudicando a vida de uma pessoa? Quando ela deixa de fazer algumas situações, ela deixa de vivenciar algumas situações por medo dessa ansiedade.
Então, eu tenho um trabalho para apresentar em uma disciplina, tá? Isso eu falo bem para os meus alunos, porque sempre que a gente tem encontro presencial e eu falo na questão, hoje nós vamos apresentar trabalho. Aí já vem aquela cara feia. Todo mundo revira os olhos pro professor e diz, não vou apresentar, não quero. E isso a gente vai perdendo o medo. Então, isso é comportamento. A gente vai apresentando esses trabalhos ao longo do tempo. Depois que eu apresentar esse trabalho por 3 dias, no quarto dia eu já consigo apresentar sem ter tanto medo. Então, eu sempre digo que é o comportamento que a gente constrói durante os dias que faz com que a gente sinta menos ansiedade e que a gente consiga resolver essa situação de forma mais tranquila, tá? Que essa ansiedade ela não atrapalhe muito a minha vida. A Júlia fez um comentário aqui, ela diz que a ansiedade maltrata demais a vida de quem sofre. Sim, Júlia, e eu falo muito na questão de humanização de cuidado, tá? De aceitar essa dor do outro e não fazer julgamentos, que a gente escuta às vezes, né? Fulano é ansioso, porque é falta de uma pia de louça para lavar, eu já ouvi isso de muita gente. Então a gente precisa entender que a ansiedade ela é realmente uma situação de saúde, é algo que prejudica a pessoa. Eu só não posso deixar de realizar as minhas atividades diárias por conta desse sentimento de ansiedade. Então, bom, se eu falto a aula por conta que eu tenho que apresentar um trabalho, aí eu preciso rever. Talvez essa ansiedade ela esteja me prejudicando, porque a ansiedade ela é boa de forma moderada. Então, todas as situações que eu vivencio na minha vida, que são novidades, vai me causar uma certa ansiedade. Isso aí é do ser humano. Eu até falo que a ansiedade ela é realmente uma questão de defesa para o ser humano, porque se eu não tivesse ansiedade e não tivesse medo de alguma situação, eu ia me expor o tempo inteiro. Júlia, esse teu comentário vem bem ao encontro do que eu falei, de deixar de fazer alguma atividade diária por conta da ansiedade. Aí a gente precisa realmente procurar um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico. Essa ideia também que a gente cria culturalmente de que pessoas que vão em psicólogos são pessoas loucas. Quando a gente fala que vai no psiquiatra, as pessoas já te olham torto e já pensam, por que tu vai no psiquiatra? Esses dias eu estava conversando com um colega meu e eu faço terapia faz muitos anos. E eu super recomendo terapia para todo mundo, porque é importante a gente se autoconhecer. Às vezes o meu comportamento ele pode afetar o outro de forma negativa e eu acabo não me dando conta desse comportamento. Então é sempre bom a gente ter um olhar de fora, um olhar de alguém que tem essa vivência, que trabalha com psicologia, porque é melhor, porque a gente se autoconhece e a gente se autoconhecendo, a gente consegue tratar o outro de forma mais eficiente, de forma mais educada. A gente não se estressa tanto, a gente não xinga as pessoas, às vezes quando as pessoas vêm com um comportamento agressivo pra cima da gente, a gente não pode responder na mesma moeda, porque aí realmente vira briga generalizada e não é o intuito de nada. Então essa questão de, psicopa- de psicologia e tratamento psicológico é muito importante, eu sempre falo isso. E aí a pessoa me perguntou, mas por que tu faz terapia? Como se eu fosse a pessoa mais perfeita do mundo e que não precisasse de terapia. E eu sempre digo que todo mundo precisa. E aí eu respondi que eu faço terapia para me conhecer melhor, para eu conseguir lidar com as adversidades da vida. A gente faz terapia para se manter firme diante das situações que nos entristece. Por isso que é importante. E, e realizar esse autoconhecimento é muito importante, principalmente para gente que estamos estudando para ser profissionais da área da saúde. A gente precisa se autoconhecer e a gente precisa conhecer também a pessoa que eu estou atendendo.
Então, no discurso da pessoa, a gente consegue já ter alguns indícios de que ela sofre de ansiedade. Porque ela verbaliza, eu tenho que fazer tal coisa semana que vem, e aí ela acaba ficando nervosa, e aí vem a falta de ar, aí vem o tremor, aí vem a palpitação, a sudorese. A Jaqueline disse que também tem pessoas na família que vivem com ansiedade. Jaqueline, como eu disse, hoje em dia é muito comum as pessoas terem ansiedade. Só que o importante é eu entender e aceitar que eu vivo com ansiedade, entende? A Genaína falou aqui um comentário bem importante, Genaína, que tu sofre de ansiedade e tu quer que as coisas aconteçam para ontem e aumentou na pandemia. E é bem normal a gente ter crises de ansiedade nessa época, Genaína, porque a gente está vivendo uma situação bem diferente. Então a gente tem medo de sair na rua, a gente tem medo de se infectar. Tem pessoas que conseguem trabalhar de casa e aí elas ficam só em casa e isso é bem adoecedor. Tem muita gente que está intensificando essas crises de ansiedade durante a pandemia. Assistir jornal também, eu sempre digo para os meus alunos evitarem essa situação. O ideal é que a gente assista o jornal, Janaína, uma vez por semana, tá? Porque no momento que tu começa a assistir todos os dias os telejornais, tu acaba é, ficando adoecida com essas notícias, porque é sempre notícias sobre a pandemia. Não que a gente precise fechar os olhos e esquecer isso, mas a gente precisa olhar pelo menos uma vez na semana. Bom, eu preciso me manter informado uma vez na semana. Agora, se eu ficar vivenciando aquilo todos os dias, daqui a pouco eu vou começar a sentir até os sintomas da infecção pelo coronavírus. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? A Angélica. Boa noite, Angélica. Tudo bem, Angel? E como que a gente consegue controlar essa ansiedade? Quando a gente percebe que a gente vai ficar ansioso, a gente precisa tentar desviar o foco dessa ansiedade. Aí eu vou olhar uma série, vou ler um livro, vou conversar com um colega, vou fazer uma videochamada, vou fazer um almoço, um jantar, eu vou tentar ocupar minha cabeça com outras atividades e que eu não fique pensando muito nessa situação que eu preciso resolver na semana que vem. Então esse é o eu falando, parece que é tudo muito fácil, mas é esse o ponto que eu quero chegar. A gente só resolve a ansiedade quando a gente consegue vivenciar o momento atual. Bom, agora eu estou aqui dando aula para vocês, conversando sobre psicopatologias, o que eu tenho que fazer amanhã, eu vou fazer amanhã. Claro, não que eu não vou me programar. Bom, eu vou fazer a minha programação do dia de amanhã, mas eu não vou ficar pensando naquilo o tempo inteiro, porque aí vai desenvolver um excesso de futuro e vai desenvolver uma ansiedade. E quando a gente tem ansiedade generalizada ou ansiedade que prejudica realmente o andamento da minha vida, eu não consigo falar, eu vou sentir muita falta de ar, eu vou ficar trêmulo, eu vou ficar com sudorese, eu vou ficar gaguejando de nervoso. E tudo isso a gente consegue reverter às vezes com medicação, quando o psiquiatra prescrever, nunca automedicação, tá, pessoal? Vocês com certeza já vivenciaram alguma situação eu não estou conseguindo dormir. Aí vem a vizinha, vem a tia, mas tu usa esse remedinho que ele é muito bom. Aí tu acaba utilizando um remédio que tu não passou por um atendimento psiquiátrico, tu não teve uma conduta médica, tu não realizou uma consulta para usar esse medicamento. Isso é muito sério. Então a gente vai usar medicamento para ansiedade quando o psiquiatra prescrever, tá? Não posso sair por aí tomando remédios sem prescrição médica. Isso é importante eu frisar para vocês. A Vanessa. Vanessa,
quando a gente tem crise de ansiedade, a gente tem pessoas que elas comem compulsivamente e tem pessoas que perdem totalmente o apetite, tá? Então não se sinta culpada por sentir ansiedade e comer demais, tá? Porque a culpa que tu vai sentir, ela só vai aumentar a tua ansiedade. Tu precisa pensar que, bom, eu preciso comer um pouco para me sentir satisfeito. Aí tu come um pouco e vai fazer outra atividade. Porque se tu ficar pensando, bom, eu estou comendo porque eu estou ansiosa, aí tu vai comer e aí tu vai querer comer mais, e aí tu não vai conseguir fazer outras atividades, porque tu vai criar na tua cabeça que, bom, se eu comer, vai aliviar minha ansiedade. E isso acaba ficando intrínseco em ti e tu acaba desenvolvendo esse comportamento. Então é isso que tu precisa desconstruir, entende? A Júlia disse que tentou ficar mais organizada e ficou ansiosa. Pessoal, eu sempre falo que o segredo do nosso processo de vida é a gente tentar levar todas as situações com leveza. Nem sempre isso é fácil, tá? Nem sempre é fácil eu resolver uma situação com leveza e eu tentar levar sempre com harmonia as coisas. Às vezes a gente precisa se posicionar. Mas é bom a gente criar na nossa rotina algumas estratégias. Ah, não dar ouvidos para comentários alheios, porque a gente precisa desenvolver um ouvido inteligente, né? A gente sabe que tem situações, principalmente fofoca, a gente sabe que o ser humano ele gosta muito de comentar coisas da vida alheia, isso é uma situação que eu sempre levo para a sala de aula, porque no ambiente de trabalho, num lugar que a gente convive com várias pessoas, isso não pode ser um comportamento rotineiro. Então eu escutei alguma coisa, tá? Alguma situação, algum comentário. Bom, eu ouvi. Eu não vou passar esse comentário adiante. Isso aí a gente chama de ouvido inteligente. Eu preciso ter um ouvido inteligente. Chegou a informação para mim, bom, morreu comigo. Eu não vou passar essa informação para frente. Se acontecer comentários pejorativos, comentários que ofendem o outro, não partiu de mim, tá? Isso é muito importante a gente frisar. A questão da ansiedade, vocês ficaram com alguma dúvida? Conseguiram entender que a ansiedade é um excesso de futuro e para eu não ter crises de ansiedade eu preciso saber, eu preciso entender que vai ter uma situação semana que vem que eu vou precisar resolver, mas eu não posso que isso fique intrínseco em mim e que eu fique todos os dias pensando e me culpando, tá? E me sacrificando com essa situação que eu preciso resolver semana que vem. Quando chegar o dia, eu vou resolver. Antes, eu vou vivenciar a minha vida e vou continuar com as minhas atividades diárias, certo? Eu deixei para vocês ontem algumas videoaulas lá no Ava. Não sei se vocês conseguiram abrir, porque pra mim as videoaulas elas deram um pequeno erro. E aí eu deixei pra vocês ontem pra vocês assistirem e tirarem as dúvidas de vocês. A ansiedade também, a gente pode descrever ela como um medo intenso. E esse medo intenso é aquele medo que eu não consigo resolver as atividades da minha vida ou uma situação pontual. Então isso é um sintoma de ansiedade. Como eu disse para vocês, a gente evitar algum tipo de situação, porque eu sei que eu vou ficar nervoso, eu sei que eu vou tremer, eu sei que eu vou
vou me perder nas palavras e eu acabo evitando situações por conta disso, tá? Então, no momento que a ansiedade ela prejudica a vida de uma pessoa, a gente precisa rever, certo? Agora, a depressão que eu falei pra vocês, que é excesso de passado. A depressão, ela é uma situação mais grave que a ansiedade. A ansiedade a gente consegue reverter de forma mais tranquila. A depressão, ela já é. Por que eu falo que ela é um excesso de passado? Porque ela acaba sendo desenvolvida depois de alguma situação perturbadora, uma situação que marca a minha vida. Por exemplo, eu recebi uma notícia que um familiar meu ele teve alguma situação desagradável. Tem uma pessoa que eu gosto muito e aí eu descubro que ela tem um tipo de doença, tá? Vamos colocar um exemplo, um câncer terminal com metástase, que é uma situação que as pessoas elas vivenciam e é uma sensação de dor e de fraqueza realmente para a pessoa que recebe essa notícia. Isso pode ser um fator desencadeador de uma depressão. Então, vai passando os anos depois dessa situação e aquilo ainda fica na minha mente, tá? Então, aquilo acaba me desenvolvendo uma tristeza crônica e é uma tristeza que não é essa tristeza que a gente vivencia durante o dia. Eu tive um dia pesado, cansativo. De noite eu posso ter uma tristeza, tá? Mas depois de algum tempo essa tristeza ela vai passar. E a depressão, a tristeza ela é crônica. Essa tristeza ela não passa. E aí ela só vai aumentando ao longo dos anos, tá? Por isso que a gente fala que depressão ela desencadeia depois de uma situação perturbadora que a gente diz. Então é uma situação bem pontual. Não dá para confundir situação perturbadora com trauma, tá? Porque quando a gente fala de trauma, a gente desenvolve outros tipos de psicopatologias, principalmente o estresse pós-traumático, tá? Que é uma situação que eu vivenciei. A Letícia falou. Letícia, tu sabe que falando agora como ser humano, esquecendo um pouco o lado professor, a gente foi criado para pro filho perder a mãe, né? Então a gente não foi criado para a mãe perder um filho. Então realmente isso é uma situação bem incisiva, é uma situação que faz com que a pessoa tenha sintomas depressivos. Isso aí não é só com a tua mãe. Isso acontece com qualquer pessoa. Eu não sou pai, né, ainda. Mas eu fico pensando, se um dia que eu tiver um filho e acontecer alguma coisa com ele, nossa, com certeza eu vou. É impossível não ficar depressivo depois de uma situação dessas, como aconteceu com a tua mãe. Então, como eu falei, a gente é acostumado pela rotina do ciclo de vida a sempre a gente perder os nossos pais, né? A gente não está acostumado a realmente os pais perderem os filhos. Então, isso é uma situação delicada. As pessoas elas precisam de ajuda para conseguir superar essa dor e, e nem sempre elas conseguem, tá? Vanessa, tu falou que tu entrou em depressão quando tu perdeu o noivo em um acidente e, e a gente não pode te culpar pela tua depressão e tu também não pode te culpar por sentir uma tristeza, porque isso é do ser humano, tá? Só bem parecido com a ansiedade, quando essa tristeza que tu sente, ela começa a atrapalhar a tua vida,
Tu não sente vontade de levantar, tu não sente vontade de ir trabalhar, tu não sente vontade de comer, de se alimentar, tu sente muita vontade de ficar só na cama. Isso são sintomas de depressão. E isso que a gente não pode deixar acontecer. Eu vi que vocês foram comentando várias situações que aconteceram com vocês. E por que que eu estou muito feliz que vocês estão participando das discussões, porque a gente consegue clarear o nosso entendimento e a gente consegue disponibilizar para o nosso paciente um cuidado diferente. Porque quando a gente sente na pele, a gente tem outra visão da situação. Isso eu sempre falo em sala de aula e quem já foi meu aluno sabe. Quando a gente vivencia alguma coisa na pele, eu vou ofertar um cuidado diferente para o meu paciente. E o ideal não seria isso, né, pessoal? O ideal seria que a gente realmente ofertasse o cuidado o melhor possível. Só que às vezes a gente precisa vivenciar situações para conseguir valorizar certas situações pontuais para conseguir ofertar um cuidado mais eficiente pro nosso usuário, tá? A Ana chegou agora. Oi, boa noite, Ana. Tudo bem? O áudio tá tranquilo, vocês estão conseguindo ouvir bem, né? Eu gosto quando vocês participam porque agora com esse distanciamento, eu fico falando para a tela do celular e parece que eu estou falando sozinho. Então eu fico muito feliz quando vocês participam das minhas aulas, que aí a gente vai conversando e eu vou conseguindo contextualizar o nosso conteúdo de forma mais leve. Vocês têm, vocês têm alguma dúvida? Então, depressão é quando a gente tem algum tipo de situação que marca, tá? Tem alguns sintomas que a gente precisa ficar atento. E quais sinais são esses? A gente conversa com as pessoas, a gente tem algum convívio próximo e essa pessoa sempre foi super tranquila, sempre gostou de sair, gostou de se divertir. E aí de um tempo pra cá a gente começa a perceber que essa pessoa ela ficou mais introspectiva, ela não conversa tanto como antes. A Márcia acabou de chegar. A Vanessa disse que tomou medicação por conta e eu falei que isso não é o ideal, né, Vanessa? Porque eu sempre digo que a gente precisa realmente de uma conduta médica, de um olhar mais clínico em relação a isso. Um sintoma bem característico da depressão é aquele sentimento de vazio. A pessoa ela sente uma tristeza e um vazio dentro do corpo, que é bem característico de depressão. Parece que é uma falha e que tu não consegue suprir aquela dor. A Tere acabou de me perguntar ali se depressão infantil acontece seguidamente. Tere, sim, não digo que seguidamente, mas crianças elas podem desenvolver depressão, sim. Só que esse diagnóstico ele demora mais para a gente conseguir identificar,
A gente, eu digo o médico, psiquiatra, porque a criança ela nem sempre vai falar o que ela sente. E aí um adulto tu pergunta: "Ah, tu sente tristeza, mas por quê?" A Aldenice falou que já teve também depressão. A Marlisa também. E pessoal, lembrando que quando a gente tem depressão e a gente fica um período se sentindo bem, ela pode acontecer de novo, tá? A gente pode ter alguma lembrança, a gente pode ter algum gatilho que vai desencadear esse vazio que a gente sente no momento depressivo. E, e é importante a gente ter uma rede de apoio, que nem a Marlisa falou. Ela disse que teve a rede de apoio da família dela e esse apoio familiar ele é muito importante. A Márcia diz que tá com saudade. Ah, a Márcia eu também. Sinto muitas saudades de estar em sala de aula. A gente tenta se organizar dessa forma à distância, mas eu sinto muita falta de conversar com vocês em sala de aula. E eu espero que isso termine logo e a gente consiga nos encontrar de novo em sala de aula para fazer várias discussões e, e construir muito conhecimento junto. Também sinto saudade, pode acreditar. Então, voltando ao nosso assunto, a Marlisa falou que o suporte familiar é importante e realmente é, Marlisa, tá? Eu trago uma situação que eu vivenciei, contextualizando com o que a Tere falou da depressão em criança. Tere, nem sempre a criança ela vai falar o que ela sente e eu vou te contextualizar com uma situação que eu vivenciei. Eu fiz um... Eu trabalhei um tempo em uma unidade psiquiátrica aqui em Santa Maria e eu atendi um senhor e aquilo me marcou de uma forma. Foi a forma que ele conseguiu me relatar o que ele sentia naquele momento de depressão dele. A Ana perguntou da previsão das voltas das aulas presenciais. Ana, a gente não sabe. Penso que vai demorar um período ainda, por conta de toda a situação que a gente vivencia ainda, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou conseguir ler. A Rê Souza. A Rê falou que a filha dela, de 13 anos, ela tem depressão. E que bom, Rê, que tu tem, que tu está estudando, que tu está te qualificando, que tu está lendo, que tu está cursando, fazendo um curso técnico para conseguir ofertar um cuidado bem importante para tua filha. Então é importante esse momento que eu estou conversando com vocês, com certeza vocês vão levar alguma coisa para a vida, tá? Isso é muito importante. Tere, voltando a contextualizar o que eu estava falando antes. E aí eu perguntei para um senhor, ele era uma pessoa muito leiga, ele era uma pessoa que morou sempre pra fora, era uma pessoa que viveu sempre no campo e ele estava com depressão. Daí eu perguntei pra ele, seu fulano, me conta o que você sente. E ele me disse bem nessas palavras, eu sinto um amargume. Olha o que ele me disse para relatar aquela sensação de vazio e de tristeza que ele estava sentindo. Ele me disse, eu sinto um amargume na alma. E eu me arrepio de falar porque isso ficou marcado na minha cabeça. Foi a forma que ele teve de me dizer. Ele disse, olha, na época ele falou doutor, que é que eles adoram chamar a enfermeira de doutor. Ele disse, ah, doutor, eu sinto um amargume na minha alma. É isso que eu sinto. E eu nunca mais esqueci dessa fala dele. E realmente faz todo sentido, porque é esse o sintoma de depressão. O vazio, aquele sensação de amargume mesmo, bem como ele disse, é um amargo que tu sente na tua alma. Então aquela sensação que ele sentia, que ele conseguiu me passar com essas palavras, eu achei incrível. A Genaína falou que depressão é uma dor na alma. Exato. Genaína, é bem isso. E aí tu fica deprimida. E aí tu fica se culpando porque tu tem tudo. E tu ainda sente falta de alguma coisa. E aí tu começa a se culpabilizar por esse sentimento. Tu pensa, bom, eu tenho tudo. Por que que eu
não sou feliz. Eu tenho tudo. Por que que eu sinto esse vazio ainda? E aí tu começa a se sentir culpada por sentir isso. Então é bem esses sintomas assim. Eu tenho tudo e aí eu sinto tristeza. Daí eu vou me culpabilizar por essa situação. Outro sintoma característico da depressão é a perda de interesse pelas atividades do dia a dia. Então, alguma coisa que me dava muito prazer eu acabo perdendo a vontade de fazer, eu acabo não me importando mais com situações que antes eu me importaria. Então, isso é um sintoma bem característico de depressão. O Carlos dizendo que não está conseguindo acompanhar a live porque ele está viajando. Carlos, depois essa live ela vai ficar disponível, tá? Vai ficar disponível aqui na minha página e vai ficar disponível também lá no Ava. Então tu pode acessar depois, tá? Se a tua internet tá trancando, não tem problema. Depois tu acessa e tu assiste. Daí tu vai fazendo as anotações no caderno e aí depois tu me pergunta, tá? A Tere fez uma colocação bem interessante. Tere, outra coisa que a gente não pode falar para as pessoas, porque uma coisa que a gente não fala pra pessoa que tem depressão é, tu precisa te ajudar. Quando tu fala isso pra alguém, é a mesma coisa que tu dizer, olha, tu é fraca e tu não consegue sair dessa. E com certeza vocês já ouviram muita gente falando isso, mas tu precisa te ajudar. Só que às vezes a dor é tão grande que a gente não consegue se ajudar. E aí a gente tem que criar outros mecanismos pra conseguir ajudar essa pessoa. E às vezes ela não se ajuda, não é porque ela quer, porque realmente aquela dor é tão intensa e tão forte que ela acaba desenvolvendo essa tristeza crônica e ela acaba perdendo a vontade de viver. E isso acontece e acontece em muitas famílias. Eu vou deixar depois também um. Deixei o material ontem, aí quinta-feira eu vou liberar uma outra atividade para vocês construírem durante a semana. Hoje a gente já nós nos detemos a conversar sobre depressão e ansiedade, que é algo que é muito presente e vocês vão atender muito na caminhada profissional de vocês, pessoas ansiosas e deprimidas. Tem outras psicopatologias bem importantes. É, Às vezes a gente fala também na questão da bipolaridade. Aí tu fala na bipolaridade sobre as pessoas. O fulano é bipolar. E a gente precisa cuidar o que a gente fala. Por quê? Porque bipolaridade é uma psicopatologia e ela é grave, tá? Então a pessoa bipolar, ela tem mudanças de humor bruscas. Então ela vai do super feliz à depressão intensa e à tristeza intensa em questão de segundos. E aí às vezes as pessoas elas vivenciam mudanças de comportamento e mudanças de humor durante o dia e já querem falar que são bipolares. E isso não é o correto. A Márcia perguntou se a depressão é hereditária. A Vanessa falou da questão do suicídio. Sim, Vanessa, se a pessoa ela tem depressão e ela não tem um apoio efetivo, ela acaba sim cometendo suicídio por conta daquela tristeza que ela sente. E aí o suicídio vem no intuito de aliviar aquela dor que ela não conseguiu aliviar de outra forma. Então realmente tu está certa. Por isso que é bom a gente sempre ter um olhar atento, um olhar humanizado para essas pessoas, um olhar de carinho, de afeto, porque a gente precisa acolher e não julgar a pessoa que tem depressão. A Márcia perguntou se a depressão é hereditária. Márcia, sim, ela tem um fator hereditário pequeno, mas existe sim, tá? Se várias pessoas da tua família têm depressão, a probabilidade de tu desenvolver depressão, ela é um pouco
ela é maior, tá? Ela tem uma chance maior de acontecer. Isso tem a ver com o fator hereditário também. Claro que também tem o fator situações. Tu vivencia alguma situação que te marca e tu não consegue superar aquela situação e acaba desenvolvendo uma depressão. A Angélica perguntou se o transtorno de pânico é característico de ansiedade. Sim, sim, Angélica. Na verdade, o transtorno, o ataque de pânico, ele é recorrente de várias crises de ansiedade. Então, eu sinto ansiedade, ansiedade, ansiedade. Daqui a pouco eu não vou conseguir vivenciar situações que me deixam ansioso. E o fator máximo disso, o máximo que pode acontecer é eu ter crise de pânico. Que aí a crise de pânico é muito séria, tá? Que aí a pessoa, ela até desmaia, ela não consegue chegar perto da situação, ou um exemplo, um elevador, tá? Uma vez, um exemplo, eu fiquei trancado num elevador. Aí eu não consigo mais nem chegar perto do elevador. Quando eu enxergo o elevador, eu tenho crise de pânico, tá? Então eu tive um trauma, uma situação que me causou ansiedade e que posteriormente a isso me causou um, uma síndrome do pânico. Então sempre que eu vivenciar essa situação, eu vou ter crise de pânico. Por isso que é importante a gente trabalhar com a psicologia e com a psiquiatria, tá? A Letícia perguntou. Não, não, Letícia, nem toda pessoa que tem depressão ela vai evoluir para um risco de suicídio, tá? Por isso que é bom a gente identificar esses sintomas precocemente e encaminhar essa pessoa para tratamento logo. Então, quando a gente percebe algum sintoma, a pessoa ela perdeu a vontade de viver, ela só quer ficar na cama, é bom a gente conversar com ela. E é sempre interessante, como eu falei nas outras aulas, que a gente precisa conversar com a pessoa e explicar o que está acontecendo. Não adianta eu querer mentir para ela. Se tu percebe que ela está com sintomas depressivos, tu tem que falar, olha, eu percebo que tu está realmente com sintomas depressivos, isso aí não é legal, quem sabe a gente procura um médico, eu vou te ajudar. Sempre falar palavras de motivação. Eu sempre falo isso, a gente precisa motivar as pessoas. Eu estou aqui para motivar. Então, se é para realmente deixar a pessoa pior do que ela está, então nem falar nada, né? Eu digo que nós somos seres humanos e nós estamos aqui para fazer o bem e para ajudar as pessoas a serem cada vez melhores. E é por isso que a gente estuda enfermagem e é por isso que a gente acredita na humanidade. Então, a gente precisa conversar com essa pessoa e dizer: olha, estou aqui para te ajudar e vai dar tudo certo. Júlia, essa pergunta se tem algum sinal que a pessoa pode cometer suicídio, isso é muito particular de cada pessoa, tá? Eu nem me atrevo a falar sobre alguns sinais que a pessoa pode desenvolver e pode apresentar. Então, a forma que eu respondo a tua pergunta é se tu perceber que a pessoa tem algum sintoma depressivo, que ela procure um atendimento médico, tá? Porque ele sim vai dar o melhor encaminhamento, a psicóloga vai fazer uma análise mais detalhada e vai conseguir identificar alguns sintomas e alguns sinais que essa pessoa pretende fazer esse tipo de desenvolver essa atitude, tá? Mas isso é conduta médica. A Janaína disse que na depressão a gente perde o sentido da vida. Sim, sim, Janaína. Por isso que eu digo que é muito importante a gente se agarrar em algumas situações que me motivam. Porque sempre tem alguém que gosta da gente. Então, assim, a gente tem um pai, tem uma mãe, tem uma irmã, sempre tem alguém próximo que fica triste quando a gente está triste. E é neles que a gente tem que pensar. E eu sempre falo para os meus alunos: bom, nós estamos estudando enfermagem, então eu preciso me motivar, eu preciso me formar e eu preciso ir cuidar de pessoas. Porque é por isso que eu estou aqui. Então, isso é uma motivação que eu preciso ter na minha cabeça. Quantas pessoas vão se beneficiar com esse meu estudo? Quantas pessoas vão se beneficiar com esse título que vocês vão receber de técnicos de enfermagem? Então é pra gente conseguir mudar a realidade dessas pessoas que tanto precisam da gente. A Rê perguntou se a automutilação também é um sinal de depressão.
Sim, pode ser. Pode ser um sinal de depressão e pode ser um sinal de outras psicopatologias também. Aí, mais uma vez, eu friso a importância da gente procurar um atendimento psicológico, tá? Isso é muito importante, principalmente nessas situações. Pessoal, então eu vou deixar essa live salva, tá? Tá lá no Ava, tá na minha página para vocês assistirem em outros momentos. Eu agradeço a participação de vocês, a aula foi muito produtiva, vocês participaram. A gente conseguiu criar um diálogo bem interessante, apesar do distanciamento social que a gente vive, tá? Eu estou aqui sempre que vocês precisarem. Vocês podem me chamar, podem tirar as dúvidas, eu sempre respondo, tá? Às vezes eu posso demorar, porque o dia é corrido, mas nunca vou deixar de responder vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Agradeço a paciência de vocês estarem aqui até agora me ouvindo. E espero que a nossa aula tenha sido produtiva para vocês também. Agora eu com esse super fone aqui, com esse áudio, ninguém me segura mais. Vou virar o rei das lives, tá? Agradeço. 8h30 eu tenho outra aula. Então, aos meus alunos de instituição de saúde, espero vocês às 8h30, tá? E agradeço mais uma vez, tá? Fiquem bem, se cuidem. E vamos continuar aí nessa caminhada de querer mudar o mundo e mudar as pessoas e ofertar o melhor cuidado possível para todo mundo, porque é por isso que eu estou aqui, para formar pessoas que cuidem do outro com afeto, tá bom? Obrigado mais uma vez.